Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Vamos dar sequência às nossas aulas. Essa é a aula número 4 do nosso curso de eletromagnetismo e é, na verdade, uma continuação da aula 3. Então, se você não assistiu ela, dá uma conferida na playlist que ela vai te ajudar bastante com essa aula aqui. Hoje vamos focar em encontrar o campo elétrico igual a zero na situação que vamos descrever. Digamos que o problema, então, nos dê duas cargas quaisquer e ele nos pergunte aonde o campo elétrico será zero nesse espaço. Nessa aula vamos ver quais os passos que precisamos seguir para encontrar respostas para problemas desse tipo. Esse tipo de problema, como o problema que a gente viu na aula passada, são um pouco chatinhos, porque eles são trabalhosos de fazer, mas seguindo esses passos não tem erro. Esses passos, então, servem para qualquer problema que contenha duas cargas de qualquer valor e são separadas por qualquer distância. Vamos dar uma olhada rapidamente nos passos que temos aqui antes de a gente fazer um exemplo. Então, olha só, nós primeiro vamos definir três regiões diferentes. Nós vamos desenhar aqui, fazer nosso diagrama e vamos definir três regiões. Daí, nós vamos colocar uma carga de prova em cada uma dessas regiões e desenhar o campo elétrico. Depois, nós vamos decidir em qual região dois campos elétricos têm direções opostas e mesma magnitude. Nós vamos, então, igualar os campos elétricos, dividir os dois lados por K, que é a nossa constante de proporcionalidade, e colocar o valor das cargas. Depois, nós vamos pegar a segunda equação do desenho, que a gente fez nos passos 1 a 3, e decidir qual é a melhor equação que nós vamos usar. Depois, vamos isolar o R1, o R2, a gente vai substituir na equação que a gente achou no passo 4 e colocar o valor da distância. E, por fim, resolver para o R1 e para o R2. Nesse caso, ler os passos não vão ajudar. Então, é melhor a gente fazer do que falar. Vamos para o nosso exemplo, então. Ele nos diz o seguinte. Duas esferas encontram-se a 5 metros de distância uma da outra. A esfera da esquerda possui uma carga de menos 4 microcoulomb, enquanto a esfera da direita tem uma carga de menos 9 microcoulomb. Nós temos que achar o ponto, então a região no espaço, em que o campo elétrico ele é igual a zero. Bom, o primeiro passo é definir três regiões diferentes. Então, primeiro, a gente precisa desenhar, fazer o nosso diagrama aqui. Então, vamos desenhar a primeira carga aqui, carga 1, e aqui nós temos a carga 2. Deixar mais bonitinho. Pronto. E as nossas cargas, então, elas são separadas por uma distância D. O primeiro passo dizia para a gente definir três regiões do espaço. Então, vamos colocar a região 1 aqui, a região 2 aqui e a região 3 aqui. Então, uma região sempre vai ficar entre as duas cargas e as outras duas regiões fora do meio das duas cargas. Vamos ver o segundo passo. Colocar uma carga de prova em cada região e desenhar os campos elétricos. Vamos fazer isso então. Vamos colocar uma prova de carga. Uma carga de prova aqui, outra carga de prova na segunda região e outra carga de prova na terceira região. A gente sabe que as nossas cargas de prova, elas têm valores positivos. Então a carga de prova sempre é positiva. E nós sabemos que as nossas cargas aqui, elas têm valores negativos. Agora nós precisamos desenhar os nossos campos elétricos. E a gente já pode colocar a magnitude deles. Aproximar, pelo menos. Bom, a gente sabe que a nossa carga de prova na região 1 vai ser atraída pela nossa carga Q1. E a nossa carga de prova na região 1 também vai ser atraída pela carga 2. Mas a carga 1 vai atrair muito mais a nossa carga de prova, porque ela está mais perto do que a carga 2. Então, a gente pode fazer o seguinte desenho. Aqui nós temos o campo elétrico 1. E aqui nós temos o campo elétrico 2. E aqui são as magnitudes. Eu coloquei aqui a magnitude maior justamente porque elas estão mais perto, então elas vão ter maior atração. E aqui a gente nota que as nossas cargas elas não se cancelam, porque
ambos vetores têm a mesma direção. Vamos ver a nossa carga de prova na região 3. Mesma coisa, olha só, a carga de prova na região 3 vai ser atraída pela carga 2 e também atraída pela carga 1. Porém, a carga 2, que nós vamos dar também o nome aqui de campo elétrico 1, vai atrair muito mais do que o nosso campo elétrico 2, aqui. Na verdade, a gente pode fazer isso aqui diferente para deixar melhor a nomenclatura. Que o campo elétrico da carga 2 vai atrair muito mais do que o campo elétrico aqui gerado pela nossa carga 1. E a gente consegue também perceber que aqui também não se cancela, porque ambos vetores também têm a mesma direção. Olha lá o passo 3. A gente tem que decidir em qual região dois campos elétricos têm direções opostas e mesma magnitude. A gente consegue notar aqui embaixo que eles têm mesma direção, então não têm direções opostas, e a magnitude desses vetores também são diferentes. Agora, o que acontece com a carga de prova que a gente colocou aqui no meio? Ela vai ser atraída pela carga 2, então aqui o nosso campo elétrico 2, e ela também vai ser atraída pela carga 1. E olha só, nós temos aqui dois vetores com direções opostas e de mesma magnitude. O que isso quer dizer? Que a gente sabe que a resposta, então, está na região 2, porque é o único lugar que o campo elétrico ele pode ser cancelado. Então, a gente já sabe que nossa resposta não está aqui e a nossa resposta também não está aqui. A nossa resposta vai estar em algum lugar da região do lugar 2. Para a gente descobrir aonde, nós temos que seguir o outro passo. A gente tem que igualar os campos elétricos, dividir os dois lados por K e colocar o valor das cargas elétricas. Vamos fazer isso então. Então, nós vamos igualar esses dois campos elétricos aqui. Vamos substituir pelas equações. Então, temos K, carga 1, dividido pela distância 1 ao quadrado, igual nosso K, a carga 2, dividido pela nossa distância 2 ao quadrado. Lembra que o segundo passo é cortarmos os K, porque a gente está dividindo ambos os lados pela essa constante, pela constante K. Agora a gente vai fazer a multiplicação dessas duas expressões. Fazendo isso, nós vamos obter carga 1 multiplicado pela distância 2 ao quadrado igual a carga 2 multiplicada pela distância 1 ao quadrado. Fazendo isso, nós podemos colocar o valor das cargas. Vamos fazer isso então. Nós temos a primeira carga de menos 4 vezes 10 na menos 6 coulomb, multiplicado pela distância 2 ao quadrado, e a segunda carga, menos 9 vezes 10 na menos 6 coulomb, multiplicado pela distância 1 ao quadrado. Dividindo ambos os lados por 10 na menos 6 e aplicando o valor absoluto, nós vamos ficar com 4 vezes distância 2 ao quadrado igual a 9 multiplicado pela distância 1 ao quadrado. Agora, como nós temos duas variáveis que nós não conhecemos, a gente precisa de uma segunda equação. E a gente pode conseguir essa segunda equação analisando o nosso diagrama aqui em cima, que seria o passo 5. Ó, a gente precisa pegar a segunda equação do desenho que a gente fez e decidir qual dessas equações aqui nós podemos usar. Bom, as cargas do nosso problema possuem o mesmo sinal, então a gente precisa usar essa equação aqui. Vamos escrever ela lá embaixo. R1 mais
R2 igual a distância D. E a gente tem exatamente isso aqui. Se a gente dividir aqui, nós temos uma distância aqui e outra distância aqui, que nós estamos chamando de R1 e R2. Somando R1 e R2, nós vamos ter a distância total. Vamos isolar, então, a gente pode escolher aqui, vamos isolar o R2 da nossa equação. Então, a gente vai ficar com R2 igual a distância menos o R1. Agora, nós vamos substituir essa equação que a gente encontrou aqui dentro dessa equação aqui. Então, vamos ficar com 4D menos R1 ao quadrado igual a 9R ao quadrado da distância 2. Agora, para evitarmos uma equação quadrática, vamos tirar a raiz dos dois lados. Então, nós vamos ficar com isso aqui. A raiz de 4D menos R1 ao quadrado igual a raiz de 9 distância 2 ao quadrado. Nós podemos lembrar da seguinte regra lá da álgebra, que a raiz de xy é igual, que é a raiz de x vezes a raiz de y. Então, vamos aplicar isso aqui. Então, nós ficamos com a raiz de 4 vezes a raiz de d menos R1, isso aqui é o quadrado, igual a raiz de 9 multiplicado pela raiz de R2 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente fica com 2 vezes a raiz de d menos R1 ao quadrado igual 3 raiz da distância 2 ao quadrado. Aqui a gente pode lembrar de outra regra, que a raiz de x ao quadrado é a mesma coisa que x, porque as raízes aqui se cancelam. Então, a gente pode cancelar essa raiz com esse 2 e essa raiz com esse 2 aqui. Isso aqui vai nos deixar com 2D menos R1 igual a 3R. Desculpa, agora eu vi que eu cometi um equívoco aqui. Aqui, quando a gente substituiu, essa distância aqui é R1. Vamos corrigir isso aqui. Se o nosso problema não ia dar certo. Então, a distância é 1. Agora sim. A gente pode distribuir esse 2 aqui, então vamos ficar com 2D menos 2R1 igual a 3R1. A gente pode adicionar 2R1 ambos os lados, então vai ficar com 2D igual a 5R1. Vamos subir isso aqui um pouquinho. Dividindo ambos os lados por 5, nós vamos ficar com R1 igual a 2D dividido por 5. Então, vamos ficar com 2 multiplicado por 5 dividido por 5, o que nos vai dar 2 metros. Lembrem-se que essa distância aqui que eu coloquei aqui de 5 foi dada no nosso problema. Olha lá. Ele dizia que as cargas elas encontravam-se a 5 metros de distância uma da outra. Então, é um valor que o problema nos tinha dado. Então, aonde o nosso campo elétrico vai ser igual a 0? A gente descobriu aqui embaixo o valor de R1. Sabemos que é 2 metros. Então, automaticamente, o R2, como nós sabemos que elas estão a 5 metros de distância uma da outra, o nosso R2 vai ser automaticamente 3 metros. Então, vamos dizer aqui que é 2,5 metros. Então, nosso campo elétrico vai ser 0 nesse ponto aqui. E descobrimos a nossa resposta. Bom, espero que vocês tenham entendido esse problema. Qualquer problema que envolvam duas cargas vai ser feita dessa forma.
Qualquer dúvida, por favor, você pode deixar nos comentários, que eu vou fazer o máximo para responder. E nós nos vemos na aula número 5. Um abraço.